Hello again! Today we'll learn about greetings and the very first verb in English, to be. Hello guys, welcome to the House Channel. Meu nome é Gabriela Bezutti. Olha só, já tô falando em português para você não ir embora, porque estamos aqui na nossa terceira aula. Essa é a terceira aula de um curso totalmente online, totalmente gratuito para você que tá querendo começar a praticar o seu inglês, tá procurando conteúdo aqui na internet para te ajudar nessa prática, para te ajudar a entender um pouco mais da língua, das regras, como que você vai montar frases, como que você vai estudar na sua casa. E nessa aula eu quero conversar com você sobre um ponto muito importante, que é o verb to be. Ele é realmente muito importante porque ele é um verbo praticamente chamado de verbo camaleão, né? Porque ele sofre algumas alterações e ele é um dos principais verbos da língua inglesa porque ele está presente em praticamente aí todas as conversas em inglês, tá? Independente de você estar falando online com alguém ou se você está falando sobre algum assunto da sua vida, o verbo to be ele é muito importante por causa disso. Vamos lá para nossa tela e vamos iniciar com a frase que eu falei para vocês. Isso é muito importante de vocês repetirem todas as frases que eu trago aqui para vocês para ficar até mais fácil aí para você ter mais naturalidade com a língua. Hello again. Today we'll learn about greetings and the very first verb in English, to be. Então vamos lá. Hello again, olá novamente, e eu tô falando oi para você que esteve comigo na nossa última aula. Today, hoje, we will, tá? Isso aqui a gente vai aprender, mas will learn. Nós vamos aprender about greetings, sobre cumprimentos, e o verbo, um dos verbos mais importantes, o primeiro verbo em inglês, que é o verbo to be. Eu gosto de chamar esse verbo de um verbo camaleão. Por quê? Porque ele sofre algumas alterações na sua forma original. Qual é a forma original do verbo to be? Tá? É essa que a gente está falando agora, é o to be. Normalmente quando a gente tem o to be, to do, to make, to understand, a gente sempre está falando de um verbo, tá? Então aqui a gente tem o verbo to be na sua forma original. Então se eu disser to be here, to be there, to be blue, eu estou aplicando o verdadeiro significado do verbo to be. O que ele significa? O verbo to be, ele é sempre ser ou estar. Anotem isso aí, sempre ser ou estar, independente de quem está falando, de como está falando, para quem está falando, enfim. To be here. Gabi, o que isso significa? Estar aqui. Então, aqui a gente tem o be na sua forma como estar. Aqui também, estar lá. Porém, aqui pode ser estar azul, mas também pode ser azul. Então, sempre vai depender de um contexto para que você entenda realmente o verb to be, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender. Significado do verbo to be, ser ou estar, tá? E aí a gente tem a sua aplicação na sua forma original. Vamos lá, que tem um porém aqui pra gente dar uma olhada. A gente tem algumas alterações, aliás, algumas variações. Eu acho que é mais importante, é mais interessante a gente trabalhar variações do verbo to be. A gente tem o to be como am, are, is. Provavelmente você já deve ter visto I am, taranã, you are, taranã. Então essas aqui são as variações. O que a gente tem que entender? Quais são as pessoas que estão relacionadas e como que a gente vai colocar o verbo to be? Quais são os pronomes pessoais em português? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. No inglês a gente tem a mesma coisa. I, you, he, she, it, you novamente, we e they. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, a gente tem ele ou ela para coisas e animais. Tá? Então, quando eu vou falar de um cachorro, por exemplo, uma cadela, né? Um cachorro fêmea, não é she.
Claro que é muito comum você encontrar, por exemplo, em séries, em filmes, as pessoas chamando o cachorro de she, a cachorra, ou o cachorro macho, ou o gato macho de he. Enfim, é normal, porque ele se torna meio que um membro da família, tá? Então, não somente num contexto de filmes e séries, mas até na vida real. Aqui, o you, ele vai ser vocês. Então, a gente tem o you aqui e a gente tem o you aqui. Então, você ou vocês, sempre you. O we vai ser nós e o they, eles. I, you, he, she, it, you, we e they. Como que a gente vai sempre conjugar o nosso verbo de acordo com a pessoa? Isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui não vai sofrer variação, isso aqui você não vai ver de uma outra forma em algum outro lugar na sua vida. O I vai ser sempre I am, tá? Então, eu sou ou eu estou. Então, eu posso dizer aqui para você I am a teacher, tá? I am a woman. I am happy. O que eu tô falando aqui pra você? Eu sou professora. Eu sou uma mulher. Eu sou ou eu estou feliz, né? Eu não posso falar. Se a gente é que assim, vocês têm que perder um pouco do hábito de sempre querer traduzir as coisas, tá? Então, quando eu falo I am woman, eu sou mulher. Eu não tô falando eu estou mulher, tá? Então, não existe essa... Isso é uma coisa que vocês têm que entender, tá? Existem padrões da língua inglesa que você não vai poder traduzir. Se você traduzir, vai ficar totalmente desconexo aí pra você. Você não vai conseguir entender, tá? Então, I am woman, ele pode ser ou estar. Pela lógica, I am woman é ser. Eu sou uma mulher, não eu estou uma mulher. I am a teacher, tá? Então, eu sou uma professora, não eu estou uma professora, ok? O you vai funcionar do mesmo jeito, porém com outra conjugação do verbo to be. You are, tá? Então, aqui a gente já vai mudar, tá? Vai ser o are. Agora, he, she, it vai sempre ser o is. She is happy, he is happy, it is happy, ok? Depois nós temos o you, que vai funcionar exatamente como o you aqui de cima. O we, que também vai ser are, we are happy. E esse aqui, que é o they, também vai ser are, então sempre vai ser o they are happy. Isso aqui é o padrão, existe um padrão. Como que a gente vai usar? Eu queria colocar aqui para vocês, só para vocês terem um resumão aí, para acabar não confundindo, tá? Porque é importante. Então, vai ser o you. Então, a gente tem os dois you aqui, eu não preciso colocar duas vezes. We e they. Depois, a gente tem am, que vai ser apenas o I. E a gente tem is, que vai ser he, she, it. Perfeito? Então, isso aqui é a regra do verb to be. Eu quero que você monte uma frase aí para você mesmo, para você ir estudando. I, tananã, e eu quero que você coloque seu nome. And I, tananã. Isso aqui é uma regra muito importante, tá? Claro que a gente vai falar mais disso detalhadamente mais pra frente, mas só pra gente praticar aqui pra você entender. Sempre que a gente vai falando de idade, tem muita gente que vai confundir. Eu quero falar isso pra vocês agora, mas quando a gente chegar lá na aula do verbo have, a gente vai falar sobre isso de novo. Por quê? Tem muita gente que fala assim, I have 26 years old. O que isso quer dizer? Eu tenho, presta atenção, tenho 26 anos, tá? Que é o meu caso. Aqui vocês vão completar com o verbo to be, ok? Por que que aqui não é um have? Porque o have é tenho, já vou dar um spoiler. O have é o verbo ter. É uma regra um pouco mais complicada de eu te explicar, eu não quero confundir a sua cabeça agora. Mas quando a gente estiver falando de idade, é sempre I am, ok? Então vamos só completar aqui que eu quero completar com você. I am Gabriela, ok? I am Gabriela. And I am 26 years old, ok? Então, isso aqui é uma atividade que eu quero que vocês façam, tá? No material que tem aqui na descrição, tem uns exercícios para vocês fazerem com o verbo to be, tá? Então, façam todos esses exercícios, que é muito importante. E agora, eu quero trazer aqui 3 perguntas só para você ir assimilando se você aprendeu realmente como funciona o verbo to be. Tá?
tá? Então, primeira pergunta. What's your name? Eu quero que você responda com o verbo to be. I am Gabriela. I am. E o seu nome? Próxima pergunta. Where are you from? Gabi, que é isso? De onde você veio? De onde você é? De qual país? De qual cidade? I am from Brazil, por exemplo. Tá? Então, se eu estou falando com o nativo pergunta pra mim, where are you from? I'm from Brazil. Tá? Eu sou do Brasil. I am from Brazil. Depois, por último, a gente tem how old are you? How old are you? Quantos anos você tem? I am 26 years old. I am 26 years old, tá? E por último, gente, aqui ó. Quero mostrar para vocês as short forms, formas pequenas, reduzidas, ok? Do verbo to be, reduzidas. Então o que a gente tem? I am vai ficar I'm. A gente vai colocar um apóstrofo N, tá? A gente vai sempre reduzir. Por quê? O americano adora isso. You are. O que vai ficar? You. Vai cortar aqui. Your. Your. He is. Vai ficar his. Mesma coisa com o she, tá? She is. Vai ficar she's. It is. Vai ser a mesma coisa, vai ficar it's. O you vai ser o you do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito lá do de cima, então a gente tem o your. We are. Então a gente tem we're. E o they are, a gente tem o their. Então essas aqui são as short forms do verbo to be. Gente, é muito importante que vocês pratiquem isso. Quero colocar aqui para você uma tarefinha. Quero que você leia aqui comigo, tá? Practice introduction yourself using to be, é óbvio. And also ask someone about themselves. It can be a friend, family members, or even yourself in the mirror. Gabi, não entendi nada. Vamos lá que eu vou ler com você, tá? Practice introduction yourself. Então, pratique falar sobre você, tá? Introduction, a gente tá falando meio que de uma introdução, mas é introduzir você usando o to be. And also ask someone about themselves. Então, também pergunte para alguém, né? Peça para alguém introduzir, falar sobre ele mesmo. It can be a friend. Então, pode ser um amigo, family member, então um membro da família, or even yourself in the mirror. Por que é, ou até você mesmo no espelho. Por que é muito importante você falar sobre você mesmo sempre no espelho? Prática, tá? Você se vê falando. You're doing amazing. Keep practicing and I'll see you in the next lesson. Então você está indo muito bem. Continue praticando e eu vejo você na semana que vem. Não perde a nossa aula toda quinta-feira às 7 horas da noite. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e a gente se encontra no vídeo que vem. Tchau, tchau.